Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia, Jesus nos concede vitória, Ele é fiel, nos direciona a estarmos sempre segundo a dependência do Seu Espírito Santo. Ele nos concede os seus talentos, assim como o Pai nos atrai até Ele. Talentos das quais nem todos têm a capacidade de compreender a finalidade desses talentos. Até mesmo aqueles que diziam ser o povo separado de Deus não o reconheceram. A Bíblia diz que quando ali eles encontram o sepulcro aberto, havia um lenço do qual eles haviam enrolado na sua testa, assim como as ataduras de linho, como era de costume dos judeus prepararem o corpo daqueles que haviam morrido. Mas a verdade é: por que procurais entre os mortos aquele que vive, aquele que nos direciona dia após dia, aquele que nos ensina que temos que utilizar esses talentos das quais Ele nos concede, dando toda a honra e glória a Ele. A Bíblia diz: para que ninguém se glorie em vossa sabedoria, aquele que é sábio não glorie em vossa sabedoria, aquele que é rico não deposite a confiança nas suas muitas riquezas. A palavra nos ensina: não temas quando a casa enriquece, a sua glória engrandece, quando for nada levará consigo. Assim como o forte não glorie na sua força. Antes, se tivermos de gloriar em algo, gloriemos em nossas fraquezas. Porque quando estamos fracos, aí é que somos fortes. Temos que estar depositando a confiança. Jamais muitos têm a sua fé nas suas muitas riquezas. Nós depositamos a nossa confiança naquele que se empobreceu para nos tornar riquíssimos. Aquele do qual foi desprezado pelos homens e justificado pelo Pai, como Ele nos disse ontem, opróbio entre os homens e amado do Pai. E assim Ele é aquele que nos ama, é aquele que nos capacita, é aquele que nos ensina. O maior tesouro, mais puro do que as finas joias, do que os ouro, diamante, rubis, aquele que nos concede estes talentos para estarmos usando primeiramente para a salvação da nossa alma e depois para anunciar aqueles que estão perecendo, para que alcancem a sabedoria diária, para se semear segundo o Espírito, para se semear segundo as boas obras. Sabemos que a obra daquele que nos justifica é o elo da perfeição, é Ele que nos justifica, mas Ele nos ensina a perseverar nas mesmas obras, porque chegará o dia onde, aquele dia do qual nem o Filho e nem os anjos sabem, somente o Pai. A Bíblia diz: se alguém disser vinde, o Cristo sou eu, destes duvideis. Se alguém disser é o fim, destes duvideis, porque somente o Pai sabe daquele grande dia, nem o Filho nem os anjos, mas Ele nos dá a evidência nos sinais das quais sabemos que está muito próximo. Mas Ele também diz que antes que não se iluda, que o fim não virá antes que Ele aplane os caminhos para a sua vinda, o qual
o filho da iniquidade, o anticristo, os falsos profetas, ele os vencerá com o sopro da sua boca. Isso nós sabemos, da qual já foi revelado, e ele é aquele que está os vencendo, ele é aquele que está purificando o tempo, que ainda não é a ceifa final, mas da qual há a separação do trigo do joio, a purificação do tempo. Ele está preparando. A Bíblia nos relata aonde ficará poucos habitantes, muitos serão consumidos pelo fogo, através do anjo do concerto, porque um é o que planta e o outro é o que colhe. E assim devemos perseverar segundo valorizando o nosso maior tesouro, a paz que excede todo o entendimento, guardando a nossa mente e o coração em Cristo, sendo justificados pela obra salvadora que é de graça, da qual para que ninguém se glorie em vossas obras. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim o que dá o crescimento. Por isso, em mais um dia, não ficai atentos, não ouvis aqueles que com uma mente cauterizada, do qual Deus desta era perversa cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a revelação, a imagem e a glória do Deus Altíssimo, e estão rejeitando aquele que um dia os iluminou, por estarem depositando a sua confiança nas obras de suas mãos, nas muitas riquezas. Mas nós somos daqueles que perseveramos sem solicitude com esta vida, o que é mais para o corpo do que a vestimenta, o alimento. Não vê os pássaros que não têm celeiro, não trabalham, nada lhes falta. Não vê os lírios no campo, que nem Salomão, na sua maior glória, se vestiu tão grandemente. Aqui não é o nosso lugar, a nossa morada é celestial. Por isso perseverar em mais um dia, buscando o reino dos céus e a sua justiça, e Ele nos acrescenta tudo que nos é necessário, dia após dia, quando depositamos a nossa confiança no Senhor, quando nos apresentamos diante dele reverente, agradecendo ao Pai, glorificando através das atitudes que Ele nos conhece, da qual o grande líder e talento que nos direciona dia após dia a sermos vencedores e seus imitadores. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.